De fato, um novo tempo, uma nova história. Nos últimos meses, temos testemunhado uma nova história sendo construída no nosso município. E não é só uma história, são várias histórias. E hoje estamos diante de mais um capítulo desse processo de construção. Aroeira do Itaim contra as drogas. Este evento, na nossa cidade, é um marco importantíssimo nessa jornada. Reúne esforços, conhecimentos e experiências, desvendando novos horizontes e traçando caminhos que pavimentam o bem-estar da nossa comunidade. Cada momento aqui presente contribui para a construção de um futuro mais seguro e mais saudável para nossas crianças, para nossos jovens e para nossos adultos. Para darmos início, de fato, a esse grande momento aqui no nosso município, vamos compor a mesa de honra. Boa noite. Gostaria aqui de cumprimentar a mesa de honra. Muitas pessoas aqui abraçando aqui a palestra do nosso amigo professor Rômulo. A importância de abraçarmos aqui esse projeto, viu, professor Rômulo? É uma honra aqui como gestão a gente estar hoje aqui de braços abertos e abraçando. Isso faz parte da nossa gestão. É um projeto que toda a equipe de gestão vai abraçar, porque a gente sabe do incentivo e do tamanho da importância que é isso, que é combater a droga, Então, estamos aqui, muito grato por essa palestra aqui, agradecer aos coordenadores aqui do evento, o Dr. Hélio, que muito se empenhou aqui, com toda a equipe aqui. Vamos aqui aguardar aqui a grande palestra e cada um aqui leva a mensagem aos povoados, às comunidades, levando a cada jovem, a cada pessoa, essa importância dessa palestra. Então, um abraço e até a próxima oportunidade. Nosso ilustre palestrante da noite, Rômulo de Picos. Aplausos. Olá, boa noite a todos. Eu estou extremamente feliz
tranquilo, mas há pouco tempo eu estava nervoso. Nervoso por quê, Romulo? Não pelo ato de palestrar em si, mas nervoso, gente, por tanta coisa bonita que está acontecendo aqui, que não foi construído hoje, não foi um convite, sabe? Foi todo envolvimento, desde quando eu encontrei o Dr. Wellington, lá na Lanchonete Coisa Nossa, nossa empresa, né? E ele disse assim: Romulo, como é que a gente faz para levar uma palestra para Aroeiras do Itanhaém? É só convidar. E a gente se organizou, veio aqui há 15 dias atrás, fez uma visita aqui na comunidade, né? Nas secretarias. Então, é esse ambiente que precisa acontecer, para que as pessoas possam entender que é uma sensibilidade de todos, do poder público, da sociedade, das igrejas. Nós não estamos aqui em nome de uma igreja. Sou católico, apostólico, romano, mas não me identifico apenas como cristão, mas sim por fazer a minha parte como social, como ser humano. Mas o Romulo está falando muito bonito, o Romulo está muito bacana na frente, mas vocês vão entender por que é que eu vim dar aqui hoje, junto com essa equipe do Grupo Esperança Viva, uma palestra voltada para a prevenção no combate às drogas. Então eu queria dizer para vocês que, antes de qualquer coisa, eu estou muito, mas muito feliz mesmo. Uma mesa de honra especial, com pessoas que mostram que têm sensibilidade com a causa e é de todos. A vocês que vieram prestigiar, a Aroeiras do Itanhaém está de parabéns. Uma salva de palmas para todos vocês. Somos nós que construímos isso juntos. Nós vamos ficar de pé. Eu queria convidar vocês a ficarem de pé. E eu queria iniciar esse momento, comunicar. Palestrar é o ato de comunicar, de levar informação. E quem tem informação, quem tem conhecimento, tem poder. Pode decidir, pode ser melhor, pode ser feliz. E ninguém vai roubar isso de você, porque você recebeu. Ninguém pode tirar o conhecimento, ninguém pode tirar a força que você recebeu. E hoje, nós trouxemos aqui um grupo Esperança Viva, que é um grupo de alta ajuda ligado à Fazenda da Esperança, que já faz esse trabalho junto comigo, o Romulo do Pix, trajetória vencedora há muitos anos. Daqui a pouco a gente vai entrar um pouquinho mais nessa rica experiência, mas a gente vai cantar uma canção. Nós vamos começar com uma canção. Mudamos aqui o roteiro, o Espírito Santo falou e nós vamos fazer diferente agora, tá certo? Essa canção diz assim: drogas, eu não preciso mais de você para viver, tá bom? A gente vai cantar o refrão, vocês vão aprender, a gente vai cantar a canção e vocês vão animar. É uma música animada, é um reggaezinho, né? Então, que a gente possa agora entrar nesse clima dessa palestra, desse momento que foi preparado aqui em Aroeiras do Itanhaém. Eu gostei do título, né? Aroeiras do Itanhaém contra as drogas. Tem que ter coragem para enfrentar. Aroeiras do Itanhaém contra as drogas. Todo mundo cantando. Você, na minha vida, você virou minha cabeça, me convenceu que me fazia bem. Você roubou todos os meus sonhos. Você roubou todos os meus sonhos, mudou. Você mudou todos os meus planos. Quanto mais me busquei, você me fez ninguém. Mas olha só quem apareceu. Mas Deus não me deixou sozinho. Me ensinou outro caminho. Me estendeu a mão, me arrancou de você. Agora tem outra vida. Você faz parte do passado. Agora estou livre. Posso dizer, Aroeiras do Itanhaém: drogas, drogas, eu não preciso mais de você para viver de novo. Drogas, eu não preciso mais de você para viver. Romulo Braga Neto, Romulo do Pix, trajetória vencedora. Eu tenho uma longa história de superação, de dor, de sofrimento. Vamos dar uma Lanchonete Coisa Nossa. Romulo da Fazenda da Esperança, Romulo do Jeb, Romulo de Thalita, minha esposa, Romulo do mundo, Romulo da vida. E eu aprendi muito com a dor, com o sofrimento. E tem um lema que eu carrego na minha vida: pessoas felizes não usam drogas. Gente, eu queria que gravassem isso. Muito bem, salva de palmas. Vamos repetir comigo? Pessoas felizes não usam droga. Todos? Mais uma vez. Mais uma vez.
Pronto. É o ato de repetir. E a gente gravar isso e carregar como mantra: pessoas felizes não drogas. Mas o Rômulo não era uma pessoa feliz. O Rômulo era uma pessoa triste. Era uma pessoa que tinha traumas. Eu sabia. E a droga chegou na minha vida ainda cedo. Chegou bem cedo mesmo, aos 13 anos. Eu não entendia nada. Não sabia por que é que eu estava usando droga. Não sabia por que eu estava bebendo. Eu não sabia por que eu estava fumando. Eu só sei que eu entrei. E não precisa mais agora ficar perguntando por que você entrou nas drogas. Porque eu tive os meus problemas. Eu tive os meus traumas. Eu tive os meus complexos ainda quando eu criança, quando adolescente. A droga veio como uma resposta negativa, mas naquele momento ela me deu prazer. E através do álcool, através do cigarro, através de vários tipos de drogas que eu consumi na minha vida, eu fui cada vez mais entrando no fundo do poço. Até consegui algumas coisas na minha vida. Só fazer uma apresentação rápida desse Rômulo, que muitas pessoas querem saber. E algumas pessoas olham para mim e dizem assim: Rômulo, você usou droga mesmo? Porque a gente muda, né? São 19 anos, gente. 19 anos de sobriedade. 19 anos de vida nova. Eu não vim aqui para contar história como de doutora Graça Moura, história de Trancoso. Eu vim falar de mim. E muitas vezes a gente pode se emocionar. Talvez vocês podem se emocionar. Imagina quando você tem uma ferida e você tem que rasgar ela para costurar de novo. É isso que acontece toda vez que a gente dá um testemunho. Toda vez que a gente fala do que a gente viveu, do que a gente sofreu com as drogas. Eu perdi muita coisa. Eu só não perdi a vida. Eu só não perdi a esperança. Minha família sofreu muito comigo. Foi 2 casamentos perdidos, foi trabalho perdido, foi bens materiais. Eu destruí a minha vida. E por pouco eu não tirei a vida de outras pessoas. Sofri, sangrei, perdi, foram várias overdoses durante muitos anos, foram mais de 15 anos de dependência química, para que um dia eu pudesse entender que o meu problema não era a droga. Vamos, tu veio falar de droga, tu veio falar que o teu problema não era a droga? Nós vamos aprender um pouco na palestra, não vou entrar agora porque eu queria trazer para vocês uma coisa que é muito importante. Eu falei no início aqui da minha fala: informação, comunicar, aprender. Me chamaram de professor. Foi a primeira vez que eu recebi, até doutor me chamaram. Eu fazia um trabalho no presídio uns anos atrás e dizia assim: doutor Rômulo, rapaz, doutor Rômulo. Eu digo: meu Deus, de onde? Mas é um título de carinho que as pessoas dão para o outro quando reconhecem que você realmente é doutor na causa da dependência química, né? Então eu entendi que eu era um doutor na causa, na luta contra a dependência química. Eu acho que está passando, pronto. Ok. Então, esse é o Rômulo de Picos, campanha do mês de Junho Branco, mês de conscientização e prevenção ao uso de drogas. Combater as drogas é fortalecer a esperança. Uma esperança que não é vazia. Vencedora, porque é uma trajetória de sucesso, mas veio marcada com sangue, com sujeira, com desgraça, com perdas, com danos. Esse dia eu estava fazendo um tratamento de saúde, né? Porque ainda tem as consequências, as sequelas que a dependência durante quase 15 anos do uso de cocaína, porque toda essa região aqui eu conhecia, de Aruedo, Itaim, Santa Cruz, Itainópolis, né? Eu conhecia tudo, né? De pessoas. Então, eu fui um cara que vivi na droga, que eu também ajudei a vender droga. Eu fui traficante, na verdade. Não traficante, mas era aviãozinho, levava droga para pessoas na minha cidade. Eu fazia muita coisa ruim. Eu fazia muita coisa escondida também, mas nada você vai fazer escondido que não vem à tona, né? Então, logo eu tive que manifestar a minha doença, entender que era uma doença. Inclusive a Organização Mundial de Saúde decretou alguns anos atrás como a dependência química uma doença, né? E incurável, a cura é todo dia. Então é melhor não entrar. Por isso que a palestra hoje é de prevenção. Então o Rômulo de Picos passou pela dor da dependência química, do sofrimento, superou, deu uma volta por cima e hoje está aqui junto com vocês para que possamos contar a vitória juntos, né? Objetivos e importância de uma palestra de prevenção ao uso de drogas. Conscientizar sobre os riscos e consequências do uso de drogas, promover tomada de decisões, desenvolver habilidades de resistência, dizer não, fornecer informações sobre recursos e suportes disponíveis. Nós vamos já entrar nessa seara. Motivar e inspirar mudança de comportamento, muito importante. A gente vai entender o trabalho da Fazenda da Esperança, do Grupo Esperança Viva e outros grupos de autoajuda. Tocar os níveis de sensibilidade. Carrego isso, doutora Graça Moura, porque eu entendi que se não tocar os níveis de sensibilidade das pessoas, nós não vamos mudar. Nós não vamos ter resultado. Nós não vamos aprender
a lidar com as pessoas, com os problemas, com as dores, com os sofrimentos. E é isso que faz a gente ser melhor, conhecer e entender. E a droga-adição é uma questão de saúde pública. Com essa rua de Cruzeiro aqui, há uns dias atrás a gente veio, conversou bastante, né? E fiquei muito feliz, né, com a acolhida, a recepção. A gente já virou amigo, porque essa intimidade, essa sintonia, essa sensibilidade que faz essa luta com essa causa que é no combate às drogas, que é no enfrentamento às drogas, que é na prevenção, faz com que tenha resultado e tenha frutos. Eu preciso realmente entender que é uma causa de todos. E aí, a Arezuína está de parabéns mais uma vez, porque entendeu que é uma causa de todos e de mãos dadas a gente consegue lutar e ajudar cada vez mais pessoas. Então, a droga-adição é uma questão de saúde pública. Claro que não é só de saúde, mas é uma questão de educação, é uma questão social. E o uso de drogas não é uma falha moral, mas uma doença complexa que afeta o cérebro e o comportamento. Então não é um vagabundo, não é que é safado, é porque ele na droga, rapaz, porque ele fez isso. Não, é uma doença, nós vamos entender quando a gente acompanha, através de um psicólogo, através de grupos de autoajuda, entender que as pessoas têm problemas. E às vezes elas escolhem a droga, os vícios, o álcool, que é o caminho perfeito para muitos vícios, né? Como uma resposta de preencher um vazio que vai se tornar cada vez mais no fundo do poço. Precisamos romper com o preconceito, e isso dificulta a busca por ajuda. Infelizmente, nós encontramos na nossa sociedade, quando eu falo nossa sociedade, não é só de Aroeiras não, mas em geral, ainda vários tabus, pessoas que têm preconceitos, né, que não aceitam que o filho, que a pessoa que tem, no caso, familiar, não quer entender que ele é um dependente químico, não pede ajuda, tenta resolver só, não busca realmente um processo de recuperação na vida, ou aquela pessoa que tem um problema ainda e poderia ser resolvido, que aí a gente chama de prevenção. A gente vai entrar também nesse detalhe de comportamento. Então o preconceito, ele atrapalha, ele dificulta a busca de ajuda e faz com que as pessoas elas entrem cada vez mais nas drogas, porque elas têm medo, têm vergonha. Informar, conscientizar e oferecer ferramentas para escolhas saudáveis. Nós vamos distribuir um material para vocês daqui a pouco, né, que é um material de prevenção. Fiz questão de preparar esse material e trazer, né, para a gente distribuir e vocês terem realmente a importância que é essa ferramenta de comunicar e informar e conscientizar as pessoas. Mas antes de chegar aqui, 3 pessoas me pediram ajuda. Uma desesperada, a outra com a filha que pediu ajuda, tem 19, 20 anos, está na rua, está na Cracolândia. É assim, nossa vida todos os dias. A minha, a dos meninos, né, dos voluntários, da Fase da Esperança, todos os dias recebendo pessoas pedindo ajuda. Pessoas com depressão, pessoas tentando tirar a vida, né, através do suicídio, que perderam a esperança, perderam a dignidade, perderam a vontade de viver e ficaram vazias. As que não entraram nas drogas, tiraram suas vidas. Então a gente quer trazer essa importância de dizer que pessoas felizes não usam drogas, que quando eu faço tomada de decisão, na minha vida assentada, com consciência, com inteligência, eu vou entender que a droga realmente é um ponto oposto. Então vamos entender isso daqui a pouco. As drogas são substâncias químicas que, quando introduzidas no organismo, podem alterar sua estrutura ou funcionamento, afetando o sistema nervoso central e o comportamento humano. Então, o que a droga faz? Temos vários tipos de drogas, né, que a gente vai conhecer um pouco, vai saber um pouco mais, são as drogas lícitas e as drogas ilícitas. E aí são substâncias como as lícitas, por exemplo, as danifinas porém, que temos aí os cigarros, os fármacos, né? Inclusive tem muitos fármacos dependentes aí, pessoas dependentes de jogo, de tantas outras coisas aí, que é livre aí, se compra, se vende no mercado. A própria bebida alcoólica, né? Infelizmente, uma grande parte da nossa juventude já tem uma predisposição genética, a gente vai entender também esse aspecto. E aí, vem essas drogas que geralmente são disponíveis para o uso médico e recreativo. Então, as pessoas, às vezes, por uma situação de uma predisposição genética, ela pode causar uma dependência química e pode ser reversível ou irreversível. E eu quero trazer também uma informação, não está nos livros, porque faz parte da minha vida. Gente, eu perdi dezenas de amigos. Dezenas de amigos para o tráfico. Perdi dezenas de amigos que morreram, que perderam suas vidas, que tiraram suas vidas, que estão presos por causa da droga. Infelizmente não tiveram essa mesma oportunidade. Aliás, alguns tiveram a mesma oportunidade, mas não tiveram a tomada de decisão que eu tive de dizer assim, eu quero mudar de vida. Isso é muito importante. Então, as drogas lícitas, que eu falei já um pouco, né, sobre o álcool, medicamentos, né,
enfim, analgésicos, cafeína e as drogas ilícitas, que a gente tem aí uma série de drogas. Só alguns aqui que eu não quero falar muito de droga. Quero falar de prevenção de drogas, né? Mas se a gente fala de prevenção de drogas e não fala dos seus efeitos, não é prevenção. Porque eu preciso falar, eu preciso comunicar. E eu sei que vocês vão entender. Então nós temos aí substâncias proibidas por lei em muitos países, que tem alguns que permitem, como por exemplo o uso da maconha, né? Distribuir seringas nas praças públicas na Europa para poder usar drogas injetáveis e assim não contaminar, enfim. E o potencial de abuso, dependendo, exemplo comum de drogas são as ilícitas, como a maconha, a cocaína, a heroína, LSD, êxtase, metanfetaminas, o crack, né, que eu não coloquei aí. Entre elas, a heroína, a cocaína, o crack, que são as drogas, e a maconha são as drogas mais consumidas no mundo. Mas deixa eu dar informação aqui, que não está aqui também. Nós temos mais de 60 tipos de drogas que não estão aí. Drogas químicas. Agora vamos entender as drogas emocionais, né? Elas são tão importantes como essas. Inclusive, por causa delas, a gente chega também a essas drogas aí, buscando um vazio existencial que cada vez mais vai chegar ao fundo do poço. Vamos entender isso nas próximas imagens, né? Drogas emocionais, eu adoro drogas emocionais, falar sobre elas, não adoro elas, adoro falar sobre elas, né? Olha, gente, eu só coloquei algumas, imagina que deve ter mais de dezenas, né? Veja só, julgamento, mentira, soberba, orgulho, ódio, ganância, maldade, indiferença, mediocridade, inveja, preguiça, prepotência, luxúria, desrespeito. A gente vê muito isso na nossa sociedade, eu não vê, sim ou não? Sim. Muito, né? Gente, tudo que tinha aí nesse negócio aí era o Rômulo no passado. Eram os meus irmãos aqui no passado, né, Danilo? Tive essa experiência. Tudo que tinha de droga emocional estava dentro de nós. E a gente lutava contra isso. E por não conseguir superar, a gente encontrou a droga. E aí ela veio uma potência maior, né, do que a nossa força. E a gente se tornou escravo, se tornou um viciado, dependente químico. E aí é um risco, muitos conseguem, outros não. Então é muito importante tá, as drogas emocionais que muitas vezes carregamos, como na minha família. Às vezes o meu pai, o meu avô, que bebia, que acendia um cigarro, botava na boca, né? E desde criança alguns já começaram a fumar e a beber, porque dentro de casa já tinha aquela crença que macho, que homem tem que beber, tem que fumar, tem que fazer outras coisas, né? Que eu não quero falar aqui, mas enfim, tudo isso faz parte dessas drogas emocionais e crenças que podem realmente transformar num vício, numa dependência química. E as drogas, elas causam vários tipos de efeito, né? Lá para baixo, descendo ali, eu queria trazer um pouco mais sobre o toque, a ansiedade, depressão, egoísmo, né? Porque lá no fundo, esse aumento de liberação de dopamina leva a uma sensação intensa de prazer. Mas com o uso repetido do cérebro se adapta, diminui a resposta, levando à dependência química, né? E eu não tenho mais controle sobre isso. Talvez você já ouviram algumas pessoas que são alcoólatras, ou que são dependentes químicos de drogas ilícitas, né? E já disseram, eu não sou dependente químico, eu não sou alcoólatra, eu paro quando eu quiser. A gente ouve isso frequentemente, não é isso? Frequentemente. Na minha família, por exemplo, eu perdi pessoas queridas, né? Tios, tanto parte do pai como mãe, para os vícios, porque não admitiram, não reconheceram e terminaram as suas vidas sendo ceifadas por causa de uma doença generalizada por causa das drogas, dependência química. Então, esse transtorno obsessivo compulsivo chamado TOC, ele é muito cruel, porque ele faz com que cada vez mais o nosso cérebro manda informação para que a gente consuma droga e desenfreadamente causa dependência química, dependência física, dependência psicológica. E como eu falei, a gente vê nas nossas ruas e picos aí do Brasil inteiro, jovens, pessoas que estão ali parecendo zumbis, e que muitas vezes a gente diz, será que ainda tem jeito? Eu digo para vocês que alguns não. Alguns precisam de internação compulsória, né? Medicamental, porque muitas vezes não tem mais a capacidade de decidir e nem esperança mais para tomar essa decisão que nós estamos falando aqui hoje, que é muito importante na nossa juventude. Efeitos físicos e emocionais, como eu falei. Então, a dependência química causa sim, o uso de drogas pode causar efeitos físicos e emocionais negativos, fisicamente, né, como a cocaína, a metanfetamina, podem prejudicar o coração, a pressão arterial, enquanto o consumo excessivo de álcool pode danificar o fígado. E aí é coisa demais, é muita coisa ruim que acontece com problema de todo jeito. Eu já fiz cirurgia do nariz, já fiz cirurgia
e tanta coisa, gente. Faz tratamento, tem esofagite, tem um faringite, sinusite, tudo por causa do uso degenerado da cocaína e de tantos outros drogas que eu já usei na minha vida, principalmente a cocaína, que foi a minha vida e quase foi a minha morte. E temos estatísticas. Agora, se chegar aqui, e esses dias eu gosto de acompanhar, como eu falei, eu gosto de estudar, eu gosto de pesquisar, é tanta informação, que se fosse para me passar informação era um dia inteiro, com tanta coisa ruim. Então, eu não quero trazer enxurrada de coisas negativas, mas olha, gente, agora, recente, também pela Organização Mundial de Saúde, uma informação dada de pesquisa, de estudos. Veja só, 300 milhões de pessoas estão usando drogas. Agora, de 24 para 25, atual. Eu trouxe essa notícia, essa informação quentinha. No Piauí nós temos picos como um dos mais, também, que não é parte da nossa palestra, mas foi apreendido aí 200 quilos de cocaína, mais outras drogas, enfim, não para. É uma luta que, se eu for perder o meu tempo com isso, eu vou perder. Porque se mata, inclusive, outra estatística em São Paulo, vou falar de estatísticas aqui, de conhecimento que eu tenho, eu queria repassar para vocês como professor, né? O professor ensina, mostra, né? E diz assim, que a cada 100 traficantes que estão presos em São Paulo, só em São Paulo, gente, só no estado de São Paulo, mais 30, isso é por dia. Olha que assustador, por dia, não estou falando lorota, e isso é informação da Folha de São Paulo, também de vários centros de pesquisa, de informação que eles têm. É muita loucura. A gente imagina multiplicando 100 traficantes por dia. Talvez esses que saem e voltam, às vezes são os mesmos, não tem isso, Tá lá, sempre essa informação também é importante saber. Então, a cada 100 traficantes são presos na mais 30 por dia, só no estado de São Paulo. Veja só o poder que a droga traz, através do tráfico, que traz o quê? Que traz uma destruição em massa na sociedade, na família, suicídio, mortes, prisões. Se investe tanto, muitas vezes, um sistema carcerário, se investe tanto na repressão, e muitas vezes esquece do trabalho, que é tão barato, que é tão simples, que é a educação, que é a prevenção, que é mostrar para as pessoas que é possível ser feliz sem droga. Está aí a Fazenda Esperança, um trabalho que já tem aí mais de 40 anos, também vou falar um pouco sobre a Fazenda Esperança, recuperando vidas. Está aqui a prova, o testemunho de vários jovens que se recuperaram na Fazenda Esperança e hoje dão sentido à sua vida, ressignificaram as suas vidas e hoje levam a esperança para outras pessoas. Então, temos estatísticas várias, essas estatísticas elas sempre se atualizam em 3, 4 anos, mas temos uma estatística do Ministério da Saúde, do SUS, em 2021 registrou 400 mil atendimentos a pessoas com transtornos mentais comportamentais devido ao uso de drogas e álcool. E a maior parte dos pacientes é do sexo masculino com idade de 25 anos. E os transtornos mentais e comportamentais relacionados a álcool e outras drogas são responsáveis por mais de 11 mil mortes anuais no ano. Gente, 3 vezes, acho que é 3 vezes, 4 vezes a população de Aruí do Itaim, por ano, se morre por causa do uso de drogas. É uma violência muito grande, que se a gente não tem esse poder de decisão por conhecimento, a gente também vai ter a vida dos nossos jovens adolescentes sendo dissipados, porque é importante saber mostrar os efeitos e a força que a droga traz, que ela faz na vida das pessoas. Então, está aí a informação que eu queria. Gosto muito de trazer essa informação, eu gosto de trabalhar com informações, com estatísticas, porque é a nossa vida. E tem mais, dados internacionais por transtornos mentais e comportamentais devido a uso de substâncias, de janeiro de 2018 a 2023, olha só a informação que é recente, de 2023, analisou as internações por transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool e outras substâncias psicoativas no Piauí. Agora, no Piauí, vamos falar aqui. 2.123 internações por transtornos mentais comportamentais ao uso de álcool e drogas no Piauí. Lembrando que o sexo feminino também tem a mesma problemática, da dependência química, mas muitas vezes é mais difícil, porque é uma sensibilidade maior das mulheres, a repressão, o abuso, então é muito mais difícil a mulher pedir ajuda do que o homem. Mas hoje, se a gente for analisar o cenário, muitas mulheres estão aí, se drogando, se prostituindo por causa da dependência química. E a fonte
da revista FT. Eu fiz questão também de trazer essa informação, colocar aqui para vocês. Eu queria falar desses gastos. Eu gosto muito de falar disso porque a gente entra também num trabalho voluntário que acontece na Fazenda Esperança. Gente, gastos médicos com essas internações no Piauí, R$3.618.000. Porque se não gasta para produzir um livro do Romo de Picos, para dar uma palestra, dá até vergonha. É nada. E muitas vezes a gente faz isso até por amor, ajudando pessoas. E se investe naquilo que não tem resultado. Porque não tem informação, não tem emoção, não tem envolvimento, não tem sinergia. E isso não vai resultado. Mas acontece, né? Investimento, porque vem e se gasta e depois não se mostra estatística de recuperação. O que eu estou falando aqui, não tem estatística de recuperação não. Viu? Ou seja, talvez aqui 1% consiga realmente resultado e sucesso na recuperação. É triste, é lamentável, mas é a nossa realidade. E a análise epidemiológica e de internações por transtornos mentais comportamentais devido ao uso de álcool e outras substâncias no estado do Piauí de janeiro de 2000 a 2023. Então, é uma informação. Essa revista também eu sigo, eu acompanho, né? Porque trata sobre também tem uma página que fala sobre a dependência química, então me chama muita atenção e eu gosto de estar sempre atualizando essas informações. Então são coisas que eu faço questão de preparar. Oi, ok? Está falando aqui o microfone. E temos algumas situações que podem favorecer ao despertar de uma dependência química, ou seja, do álcool, das drogas, dos vícios, né? A predisposição genética e também de ambientes. Então, através de familiares e pessoas que são ligadas na família que tem problema com o alcoolismo, como também tem da diabetes, tem problemas de AVC e outras coisas, né? Porque é uma doença, né? A dependência química, ela também pode ser adquirida. Então é muito importante, né, a gente trazer essa informação também, que muitas pessoas que já têm um ambiente familiar, que tem problema com a droga, com o álcool, com os vícios, né, se tornam dependentes também porque experimentaram e ali se transformaram em vícios. É um fator, né? E aí também o ambiente. Hoje a gente sabe que os comportamentos são moldados, né? São moldados através das redes sociais, da convivência, né? A gente vê tanta coisa ruim acontecendo aí. Tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim. O mal nunca prevalece, mas infelizmente ele traz assim, resultados assim, horríveis em nossa sociedade por causa dos vícios, né? 80% dos usuários de drogas são adolescentes e até 23 anos no Brasil nesses últimos 10 anos. Então aumentou significativamente por falta de inteligência emocional, umas vezes pressão genética, ou então às vezes o ambiente em que eles vivem que favorece também a usar drogas, a fumar cigarro, a beber, a prostituição e a tantas outras coisas ruins. E as drogas, elas trazem consequências: ansiedade, inquietação, irritabilidade, depressão, impotência, obsessão, perda do vínculo familiar. A gente pega uma carteira de cigarro, por exemplo, que se pode fazer isso, né? E aí coloca no fundo lá várias doenças, que são mais de 68 doenças, acho que 70 doenças, se eu não me engano, causadas diretamente pelo uso contínuo do cigarro, do tabaco, da nicotina. As pessoas continuam se viciando, se matando, se destruindo por um falso prazer. Assim acontece tem pessoas que tomam sua cervejinha, que tomam seu vinho, está tudo certo. Mas tem pessoas que não podem, elas têm uma doença. E quando essa doença é provocada por o uso daquela substância, seja do cigarro, seja das drogas, se tornando dependente de químico, muitas vezes não consegue ter força para reagir. Aí acontece, eu falei há pouco tempo, perda de memória, aí vem ansiedade, irritabilidade, depressão, impotência, suicídio, e muitas vezes a gente fica lutando e tentando resolver problemas, enxugando o gelo e não consegue, né? Porque precisamos entender a causa. Gente, falar de dependência química, falar de droga, não é legal, não é bom, mas é importante. Por isso que eu faço questão de trazer informações. Tem uma historinha que eu gosto de contar também, muitas vezes, em momentos que eu faço a palestra, né? Prevenir é o melhor remédio. Prevenir é o melhor remédio. É melhor prevenir do que remediar. O meu ditado é melhor prevenir do que remediar. Muitas vezes tem jeito, graças a Deus deu certo para mim, deu certo para muitos dos meus irmãos, mas para muitos também não conseguiram, né, sair dos vícios, infelizmente perderam as suas vidas. Então, conta uma história que tinha dois pescadores
pescando no rio, né, que tinha algumas cachoeiras, né? E aí eles começaram a ouvir gritos, sussurros e tal. E aí um correu, e aí eram duas crianças se afogando. Correu, foi lá, pulou, nadou, salvou aquelas duas crianças. Depois voltou, começaram a pescar de novo, e aí viram mais gritos. E aí correram os dois, e viram 100 crianças se afogando. Isso já vinha de uma correnteza, né? Tinha algumas cascadas e tal. E aí ele correu, o outro, peraí. Aí tentou salvar, né? Pulou, ele, peraí. Pulou. Quando pulou, salvou 4 e um morreu. Aí ele voltou de novo, começou mais gritos lá em cima e tal. E aí saíram correndo, aí parou, peraí. Tem alguma coisa errada. Vamos procurar a causa? E muitas vezes a gente quer, como eu falei aqui, a Fazenda Esperança Paz, clínicas, né? Centros de recuperação, psicologia, psiquiatria, tem vários tratamentos para a dependência química, né? Tentando resolver problemas e não buscar a causa, a solução para esse problema. Então é importante a gente falar sobre isso, né? Prevenir é melhor do que... E aí, disso tudo, a gente queria... Eu gosto de falar, eu gosto de música, eu gosto de cinema, eu gosto de novela, eu gosto de teatro, eu gosto de futebol, né? Vou nem falar do Flamengo ontem, né? Fez sofrer muito, eu pensei, eu não vou falar da Paulista amanhã, né? Gente, Garrincha, Elis Regina, Raul Seixas, né? Casa Grande, Cássia Eller, Chorão, do Charlie Brown Jr., né? Grandes artistas, Kurt Cobain, Cazuza, e nós temos aí vários artistas famosos, né? Que foram pessoas que deixaram um legado no esporte, enfim, na vida para as pessoas, mas infelizmente foram sucumbidas pela droga, pelos vícios, que não tiveram força para fugir. E esse Kurt Cobain, que era um meu ídolo, né, da minha adolescência, inclusive ele morreu com um tiro na cabeça. Ele perdeu o sentido da vida. Esse cara produziu um disco com a sua banda Nirvana, foi o disco mais vendido de todos os tempos. Até hoje não conseguiu ser produzido um disco tão bonito, tão bom, com músicas boas quanto esse disco, né? E ele perdeu sentido na vida por causa dos vícios da cocaína e da heroína. Cazuza também foi um grande ídolo, eu gostava demais do Cazuza, né? Mas não teve força, não sucumbiu aos seus vícios e perdeu a vida. E o Kurt Cobain, ele deixou uma frase emocionante: todas as drogas são uma perda de tempo. Elas destroem sua memória, seu respeito e tudo que tem a ver com a sua autoestima. Elas não são boas de forma nenhuma. Ele deixou uma carta, né? Ele escreveu uma carta e deixou como testemunho, depois de um tiro na cabeça. Olha só que loucura, né? Gente, prevenção, educar, conscientizar, desenvolver habilidades de resistência, como eu falei lá no começo, né? Trazendo de novo, fortalecer laços familiares, construção de redes de apoio, ambientes saudáveis, acesso a serviços de tratamento e suporte. É isso que nós precisamos ter em nossa sociedade. Com a força do poder público, com a força das igrejas, com a força da sociedade. Criar realmente ambientes que possam ser favoráveis, principalmente para nossas crianças, nossos adolescentes, a não entrarem no mundo das drogas. Então, nós temos aqui algumas respostas que são importantes através da conscientização, desenvolver habilidades de resistência, fortalecimento de vínculos familiares. 90% dos jovens que estão na Fazenda Esperança se recuperando, tem famílias que os pais são divorciados, tem famílias que o pai está preso, tem famílias que a mãe se matou, e eles carregam traumas, e está vendo que esse fortalecimento das familiares é muito importante para um ambiente saudável. Construção de redes de apoio social é muito importante. Nós temos o Grupo Esperança Viva em Picos, tem o AA, tem alguns outros grupos que trabalham, né, também ajudando na recuperação. Temos a Fazenda da Esperança, como essa grande obra de recuperação que transforma vidas. Inclusive, no final do meu eu quero falar da Fazenda da Esperança mais um pouco, né, porque é o maior centro de recuperação de dependência química da América Latina. Então é um trabalho incrível, né, são mais de 40 anos e milhares recuperaram na Fazenda da Esperança. Inclusive eu sou muito pela Fazenda da Esperança. E ambientes saudáveis, né? Essas informações que eu trouxe aí para vocês, nesse folder, é como a gente pode fazer esse trabalho de prevenção, levando para as pessoas uma experiência nova de ser feliz sem drogas. E o acesso ao serviço de tratamento e suporte. Gente, muito importante, secretário de saúde, pessoal da administração,
serviço de tratamento e suporte. Nós temos hoje a Fazenda da Esperança como uma comunidade terapêutica que recupera pessoas, e é muito pouco se investir nisso. Muito pouco, né? Imagina que a família recebe uma cesta, se investe muito pouco, não é nem R$1.000 para poder acolher um jovem na Paz da Esperança. Se não tiver, acolhe do mesmo jeito, mas a fazenda precisa de ajuda para se sustentar. É tão barato, dá vergonha de dizer que isso funciona. E o que eu falei de um monte de milhões, e mais de 3 milhões de reais aqui, que não recupera, que não faz nada, não tem resultado. Não tem resultado. E a Fazenda Esperança é realmente esse lugar de tratamento, de suporte, através do GED, e vem fazendo um trabalho aí, gente, há mais de 15 anos aqui na nossa cidade, de Pix, na micro-região, ajudando pessoas a deixarem os vícios e transformarem suas vidas. Eu quero falar disso, eu acho importante. E a prevenção. E tratamentos, terapias com psicólogos, sou apaixonado por terapia. Eu, doutor Épico, por Graça Moura, todo mundo me procura, desabafa, fala, isso, fala com um psicólogo agora. Não, mas eu quero com você. Eu não sou psicólogo. Façam terapia, é importante, né? Autoajuda. E isso faz parte também da recuperação. Consulta com psiquiatras, auxílio de medicamentos, tudo isso eu já fiz. E faço isso que eu preciso. De vez em quando eu estou batendo na porta do psicólogo, eu estou precisando aí bater um papo aí, estou precisando de uma terapia. Já fiz várias terapias, mesmo depois de recuperado, porque é importante se conhecer, melhorar, aprender cada vez mais sobre você mesmo, né? Terapias em grupos, muito importante nessa rede, né? Criar essa rede de apoio. Eu acho que a Areia do Itaim realmente merece um grupo assim que possa fazer esse trabalho. Está aí a dica para o Dr. Wellington aí, que foi um grande incentivador, né, dessa palestra aqui hoje. Programas de reabilitação e intervenção, que muitas vezes, como eu falei, são aqueles jovens, pessoas que estão nos vícios, que não têm mais força, que perderam a sua capacidade de se locomover, de pensar, de raciocinar, não vou dizer que ficaram loucos, mas que muitas vezes precisam de uma ajuda dessa, uma intervenção, uma reabilitação para depois tentar uma reinserção social. Então, também capacidades que a gente pode desenvolver para que o município, né, a nossa região também possa melhorar nessa luta no combate às drogas. Gente, se livrar do vício é recuperar a liberdade e retomar as rédeas da própria vida. Causas e efeitos, problemas, destruição, tráfico, cadeia, morte, a gente vê isso todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Então, se eu sou feliz porque eu sou realizado, porque eu aprendi a viver, eu não vou cantar a música, né? Preciso saber viver, né? Eu adoro essa música do Roberto Carlos, dos Titãs, né? E eu não vou ter mais necessidade de usar drogas, de beber, de fazer o mal, porque pessoas felizes se realizam, pessoas felizes fazem o bem, pessoas felizes transformam vidas, pessoas felizes têm iniciativa, pessoas felizes estão aqui hoje. A salva de palmas, né, gente? Ser feliz também é uma construção, ser feliz é uma escolha, ser feliz é uma decisão. E nessa noite nós possamos sair daqui fortes, decididos, e cada vez mais com esse manto que é profundo. Todo dia eu falo sobre isso aqui. Pessoas felizes não usam drogas. Todos os dias eu acordo e olho para mim e digo assim: o que foi que aconteceu? Há mais de 19 anos, o homem que perdeu tudo, casamento. Hoje estou com minha família aqui, minha esposa, minhas filhas, né? Ana Beatriz, Alívio, o Iago mora em Brasília. A minha história é muito difícil, são 3 filhos com 3 casamentos. 2 casamentos, um relacionamento que não deu certo, porque foi um relacionamento de namoro, de droga, e que gerou também muitos transtornos, violência, né? Então, perda de saúde, muitas vezes não sabia para onde ir, perdia a dignidade, perdia o respeito das pessoas, desmoralizado, sem esperança, sem nada. Mas aí eu conheci um lugar chamado Fazenda da Esperança, que mudou a minha vida. E mudando a minha vida, eu fiz questão também que a Fazenda da Esperança pudesse mudar a vida de outras pessoas. Eu queria convidar agora, e esse momento, eu queria convidar aqui todos os jovens que passaram pela Fazenda da Esperança, do Grupo Esperança Viva, e que hoje estão sóbrios, dando exemplo na sociedade. Eu sou apaixonado por isso, sou apaixonado por esses meus irmãos, eu sou apaixonado por aqueles que estão na droga, eu sou apaixonado por quem sofre, eu sou apaixonado por quem pede ajuda, por quem não pede ajuda, porque essa é uma causa, uma bandeira que nós levantamos na causa, na luta no combate às drogas e principalmente na prevenção e na recuperação. Então esses jovens
são uma inspiração na minha vida. Eu queria que eles se apresentassem e eu queria que depois o Mário, o Jefferson, o Danilo e o João Batista pudessem falar um pouco mais sobre a vida deles. Meu nome é José Marcos Feitosa, sou natural de Picos, tenho 9 anos de caminhada. Amém? Boa noite, eu sou de Picos, eu sou um ex do JEP, de 2022, graças a Deus está tudo bem. Boa noite a todos, meu nome é Jaquelino Alves, tenho 33 anos, sou um ex de 2018 e 2019. Boa noite a todos, meu nome é Mário, sou um ex do ano de 23, 24, né? Também fiz a minha recuperação na Fazenda da Esperança e hoje faço parte do grupo Esperança Viva, onde cada dia vem fazendo a minha manutenção diária. Amém. Boa noite a todos, eu me chamo Jefferson, sou natural da cidade de Picos, sou um ex da Fazenda da Esperança, do ano de 2019 e em constante recuperação, pois é todos os dias. Amém? Boa noite a todos, João Batista, 62 anos, pela graça de Deus eu não usei drogas. Se eu soubesse que era tão bom viver no meio da sociedade, eu não teria usado drogas. Meu nome é Danilo, eu sou um recuperante da Fazenda Esperança e do Grupo Esperança Viva. Eu iniciei minha recuperação no ano de 2015 e 2016. E até então, eu venho buscando a felicidade. E eu queria dizer para vocês que hoje é um dia especial para mim, porque mais uma vez Deus está me dando o privilégio de me ouvir. Com muito orgulho de tudo que eu tenho hoje. Porque o que eu perdi, o que eu fiz de mal, eu sou um merecedor da glória de Deus, da graça de Deus. Mas eu não, no fundo, não mereci tudo aquilo que eu recebi. Então eu só quero agradecer a Deus pela minha família, né? E por ter Ana Beatriz hoje ao meu lado, uma mulher refeita, de princípio, de valor, e que tem um testemunho belíssimo. Boa noite a todos. Meu nome é Beatriz, sou filho de Romulo. Breve, mas um pouco da minha história que foi fruto de uma época da drogadição, né, tanto da minha mãe quanto do meu pai. Os dois eram usuários dependentes na época. E em razão disso, a minha mãe conheceu ele na cidade de Picos, só que regressou para a minha cidade natal, que era no Maranhão. E também por causa do vício, ela acabou me deixando para trás com minha avó, quando eu tinha apenas 1 mês para 2 meses de recém-nascida. E aí foi um longo período, né, sem conhecer esse amor, sem conhecer o amor materno, sem conhecer o amor paterno. Tiveram pessoas que cuidaram de mim, que me acompanharam, mas é completamente diferente esse amor que eu vim conhecer depois, hoje. Uma palestra realmente ela traz informação, às vezes ela é um pouco maçante, né, porque precisa acontecer esse momento, mas os testemunhos eles são muito fortes, são registros que ficam para o resto da nossa vida, que vai servir para os nossos filhos, vai servir testemunho para pessoas que estão com problema ou ainda não entrarem no problema da droga. É muito importante os depoimentos. Pessoas felizes não usam drogas. Vamos repetir? Eu quero finalizar, aprendi com a minha mentora, a doutora Graça Moura. Ela agradece no começo, né? Eu agradeço no final. Só mudança, aí derretendo. Eu quero agradecer de uma forma com o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, né, porque permitiu estar aqui hoje, me deu uma nova vida, então agradecer a Deus, mas a minha família, né, que Deus me deu, família pequena, a minha irmã Deus levou alguns anos atrás, 5 anos atrás, e fica no nosso coração, também uma experiência que foi negativa, tentei tirar a vida dela, ela desejou também muitas vezes que eu morresse, né, para parar o sofrimento da família, morreu nos meus braços, né, serena, feliz. Mas essa é minha família e eu sou muito grato a Deus
por ter essa família ao meu lado há muitos anos. Meus avós paternos foram também partir dessa vida, Deus chamou, e também viram a graça acontecer na vida do seu neto, né, que deu muito trabalho para eles, né, também, São Santa Cruz do Piauí. Essa mulher aqui, minha irmã, né, que eu falei aqui, né, minha família, doutora Graça Moura, psicóloga, amiga, é uma pessoa que me ajudou muito, né, na minha drogadicção. Depois começou a me estudar, né, isso é só objeto de estudo dela. Depois, né, escreveu um livro, Trajetória Vencedora, e a gente tem que fazer no final, acho que vai dar certo, né, no sorteio. E também trouxe algumas lembrancinhas aqui, trouxe os diários também do Jeff para vocês. E essa pessoa que é uma grande inspiradora na nossa vida, é uma voluntária amiga, ajuda, está do nosso lado, agradecer demais o carinho, né? Escreveu esse livro, né? Roma de Picos, Trajetória Vencedora. A minha esposa, Thalita, que está aqui na frente, né? Ela está ali nos bastidores, mas ela é realmente essa grande coluna na minha vida, amiga, esposa, companheira, e que tem, assim, eu falo como Danilo, né? Se não fosse ela, eu não seria também esse grande homem que eu sou hoje. Agradecer demais pelo nosso casamento. Temos um trabalho também chamado Casais Vencedores, né, com palestras também para casais, enfim. Roma de Picos. Uma salva de palmas, né, gente, para todos que participaram dessa grande palestra. Foi uma grande palestra, sim, porque quem está aqui fez que se tornasse essa palestra muito grande, o tamanho que ela deveria ter. E eu, assim, só gratidão a todos os envolvidos, né, a prefeitura, as secretarias, ao prefeito Marciano, né, que encontramos ele há uns dias atrás, fico muito feliz também, não vou estar aqui hoje, por esses compromissos. Doutor Wellington, eu tenho realmente que falar de você, eu não quero que ninguém se sinta incomodado com isso, porque foi um encontro de Deus, e ele disse, como a gente vai fazer essa palestra? Ele disse, é só convidar, e a gente vê. Eu tenho certeza que outros trabalhos podem ser desenvolvidos, estamos à disposição, o GED vai fazendo a esperança, junto com toda essa equipe de ajudar pessoas. Então esse livro, Roma de Picos, é um instrumento. Estão preparando outros projetos também para trabalhar com crianças, com prevenção. Eu acho que vai ser de suma importância para desenvolver também as habilidades emocionais das crianças, dos jovens e adolescentes a não entrar no mundo das drogas. Combater as drogas é fortalecer a esperança. Vamos repetir? Combater as drogas é fortalecer a esperança. Gente, eu espero que a vida seja feita de ilusão. Quem sabe canta. Nunca tá? Morrer na solidão. É preciso ter cuidado, mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, você pode escolher. É preciso saber viver. Todo mundo agora cantando uma só voz. Todos. Que alegria. Como é que bate palma com o celular na mão, né? Agora vamos dar uma salva de palmas para todos. Uma grande salva de palmas, gente. Muito bem. E antes de orar, eu quero dizer que esse homem aqui, para nós, foi uma bênção. Nós estávamos no presídio, ele chegou lá e ajudou muito com a palavra de Deus. Eu peguei a palavra há 8 anos. Eu estava já sem força, mas ele chegou lá com a Fazenda Esperança, colocou lá dentro e foi uma bênção de Deus. Foi um trabalho bem feito. Vamos orar em nome de Jesus. Ninguém tem contato com Deus sem orar. Se você disser se orar, você está mentindo. Ou rezar ou orar, tem que ter contato com Deus. Vamos orar. Senhor Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, nessa noite nós te agradecemos, meu Pai, pela riqueza da palavra de Deus.
Deus que fez para o Ele que tem. Senhor Deus, muito obrigado por tudo. Nós sabemos que é o Senhor que manda, é o Senhor que nos manda, é o Senhor que ressuscita, é o Senhor, meu Pai, que cria, é o Senhor que mata, é o Senhor que leva, é o Senhor que traz. Nada nesse mundo produz sem o Senhor. Aqui foi honrado o nome do Senhor Deus, o nome do Senhor Jesus, toda honra, toda glória. Obrigado, Senhor Deus, pela vida de cada um que está aqui. Abençoa as famílias, Senhor Deus. Abençoa os filhos, Senhor Deus. Abençoa os drogados, os bêbados, meu Pai. Todos, meu Pai, a criatura do Senhor. Que o Senhor venha abençoar essa cidade, abençoar a família do irmão, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, irmão. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Queria encerrar dizendo para vocês, que estou muito feliz e agradecido demais pela oportunidade de juntos termos construído essa experiência dessa palestra nessa noite aqui em Aroeiras do Itaim. Viva a Aroeiras do Itaim! E muito, mas muito obrigado mesmo, tá bom? Deus abençoe. Parabéns para cada um de vocês. Gostaria muito de agradecer a gestão do Novo Tempo, uma Nova História, por nos dar condições de fazer um evento desse tamanho, desse porte, por nos dar toda a estrutura e todas as condições para que tudo isso aqui funcionasse. Eventos desse porte, acredito que agora vão ser uma realidade constante aqui no nosso município. De fato, a gente vai estar no mapa em relação a todas as campanhas que são importantes e relevantes aqui para nossa população. Muita gratidão a todos. Rômulo, mais uma vez, muitíssimo obrigado por abrilhantar nossa noite, nos trazer testemunhos assim emocionantes. Cada um de nós vai levar consigo um aprendizado. Quero estender o agradecimento ao GEV. Muitíssimo obrigado pelas experiências que vocês nos trouxeram. Esse aprendizado vai ficar sem dúvida para a nossa vida. Então, gratidão a todos, tenham uma excelente noite, mais uma vez muito obrigado e contamos com vocês em outros eventos, em outras situações. Com certeza nós não vamos parar por aqui, não é isso? Ok? Deus abençoe a todos. Obrigado, gente. Valeu.